Medo de falar em público. Tá aí uma coisa que aflige muita gente quando tem que fazer uma apresentação num curso, fazer uma palestra, no trabalho, qualquer coisa que envolva essa exposição para outras pessoas de si mesmo, geralmente é uma coisa que traz algum tipo de nervosismo para as pessoas, nem que seja num nível menor ou maior. Pessoal, queria aproveitar para agradecer vocês pelas visualizações nos vídeos, participação no canal. Já pedi para vocês clicarem no like desse vídeo, se inscreverem aqui no Bate-Papo de Carreira, clicarem no sininho para vocês acompanharem e serem alertados de todos os vídeos que a gente trouxe aqui com conteúdos relacionados à carreira, tendências de mercado e por aí vai. Legal, pessoal? Hoje vou falar desse assunto que é a questão de medo de fazer apresentações em público ou de falar em público. Existe até, o pessoal fala muito por aí que esse medo chega a ser até maior do que o medo da morte para algumas pessoas, para vocês verem como realmente é algo que preocupa muita gente, né? Isso geralmente tem a ver com o quê? Isso aí tem a ver com a questão de se expor, tá? As pessoas, elas normalmente já existe um receio geral de se expor, tanto fisicamente quanto intelectualmente, e quando a pessoa está com problemas de autoestima, autoconfiança, então a autoestima e a autoconfiança está diretamente relacionada com a questão de se apresentar em público. Se você está bem, se você confia em si mesmo, se você tem autoconfiança, se você está seguro tanto da sua imagem física, pessoal, como também do que você conhece, da sua parte intelectual, normalmente esse receio de falar em público vai ser menor. Lógico que sempre vai ter um certo friozinho na barriga, todo mundo sente isso, mas se você não está bem resolvido com essas situações que eu te disse, de autoconfiança, de autoestima elevada e por aí vai, provavelmente você vai sentir muito mais medo de falar em público. Então, eu separei aqui, pessoal, algumas técnicas que já me ajudaram e eu vejo que ajuda muita gente nessa hora de ir lá e falar em público. Eu já tive que fazer apresentações em público, tanto em treinamentos como palestras e por aí vai, muitas vezes. E lógico que com a prática você vai começando a destravar as barreiras e vai ficando cada vez mais natural, né? Inclusive começa a ficar mais rápido de você se preparar para uma apresentação. Mas lógico que você precisa se expor, você tem que passar pela barreira de várias vezes ir lá na frente de todo mundo e falar, para que você vai ficando melhor nisso também. Então, vou passar algumas dicas aqui que eu acho que possam ajudar a todos. Legal? Então vamos lá. Primeiro, chegue com antecedência no local onde vai acontecer a palestra, o treinamento, onde você vai falar em público. Chegue com bastante antecedência, tá? Eu diria assim, sei lá, meia hora, uma hora antes. Por quê? Porque se você chega com antecedência, primeiro que você já elimina aquele risco de chegar atrasado em cima da hora, o que vai te trazer ainda mais nervosismo na hora da apresentação. Segundo, você vai ter tempo para se ambientar com o local. Você vai poder olhar onde as pessoas vão sentar, você vai ver onde é que você vai ficar na hora que você estiver falando, onde é que é o palco, por exemplo. Você já pode, inclusive, verificar a questão de sistema de som, se você tiver que usar um microfone. Você vai ver o sistema também de apresentações, onde é que você vai, por exemplo, colocar o computador para você apresentar um PowerPoint ou algo assim. Então, esses detalhezinhos operacionais também fazem muita diferença, porque pode chegar na hora e dar um problema com qualquer um desses itens de estrutura que você vai precisar, de infraestrutura que você vai precisar na apresentação, e isso vai te trazer um nervosismo gigante. Pode ser até nem sua culpa, mas no final das contas vai ficar marcado o quê? Vai ficar marcado que quando você foi fazer sua apresentação, aconteceram alguns problemas, mesmo que não seja sua culpa. Por exemplo, um problema de som ou áudio. Por exemplo, um problema de som ou vídeo. Então, se prepare e chegue bem com antecedência, tanto para emocionalmente você se preparar com relação ao local, se adaptar a isso, quanto também essas questões de infraestrutura. Legal? Segundo ponto, estude bem o que você vai falar e para quem você vai falar. Tá?
você tem que se preparar tecnicamente para aquela apresentação e no que diz respeito ao conteúdo do que você vai falar, tá? Tem que ser um assunto que você está à vontade de falar, que quase que vem à sua mente de uma forma automática. Então treine para valer, estude para valer o que você vai falar, porque quanto mais você conhece o assunto, mais à vontade você fica, né? E mesmo assim, pode ser que tenham coisas que você não saiba, tá? Pode ser que tenha gente que fala, Gabriel, eu estudei bastante sobre um assunto, fui falar, só que chegou na hora, tinha uma pessoa que levantou a mão e me fez uma pergunta de algo que eu não conhecia. E aí? Bom, pode acontecer, tá? A gente não é obrigado a saber tudo. Agora, se você se preparar muito bem, vai ser difícil ser uma pergunta simples que vai te desmontar, né? Vai ter que ser uma pergunta muito elaborada e também se for uma pergunta muito específica e elaborada, você já tem o contra-argumento de mostrar que, olha, é algo muito específico, é algo muito sofisticado. De bate-pronto você não sabe responder, mas que você pode inclusive depois pesquisar esse material e responder por e-mail para a pessoa. Então, sempre você tem esse subterfúgio de falar, olha, eu te respondo depois por e-mail, vou pesquisar um pouquinho. Agora, não pode ser sobre uma parte simples do seu conteúdo. Tem que ser realmente uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá? As perguntas simples, teoricamente, você deve dominar para responder. Então, estude bem aquilo que você vai falar. E quando eu falo para quem você vai falar também, porque se você vai explicar, por exemplo, informática para uma pessoa de 30 anos de idade, é diferente do que você explicar para alguém que tem 5 anos de idade, como é diferente se você vai explicar para alguém que tem 60, 70, 80 anos de idade, certo? Então, você precisa adaptar a linguagem do que você vai falar, que é a chamada e famosa didática, né? Pegar um conteúdo e saber como você fala ele, como você explica, como que uma pessoa que está vivendo num determinado cenário, com uma idade, com uma criação, com um meio de trabalho, como que eu explico para que ela entenda isso? Então, até isso chama-se de conhecimento, né? Uma vez eu ouvi uma frase que era algo assim: você não conhece bem um assunto até você conseguir explicar ele para uma criança de 5 anos. Se você conseguir, por exemplo, explicar o que você faz no seu trabalho para uma criança de 5 anos, significa que você agora dominou o assunto. Ou seja, você consegue pegar a essência da essência daquilo que você vai falar e traduzir numa linguagem simples, se for o caso, ou até conseguir valorizar ela se tiver que levar ao nível técnico. Então, é isso. Outro ponto, pessoal, treine na frente do espelho o que você vai falar. Se você é uma pessoa que ainda não tem tanta prática em apresentações, é importante que você se escute falando, se veja falando. Eu diria que se você tiver condições de se filmar e depois assistir, é importante. Então treine aquela apresentação, porque você tem que estar acostumado com o seu tom de voz, com a sua postura, de repente fazer alguns ajustes de postura na hora que você estiver falando. Importantíssimo isso, esse treinamento, tá? E além do treinamento, já mais uma dica, cronometre o tempo da sua apresentação quando você estiver treinando. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sei, eu consigo abordar esse assunto sim. Quanto tempo eu vou ter para falar? 30 minutos. Então tá ótimo. Chega na hora, você começa a falar, de repente você termina de falar em 10, 15 minutos. E aí? Quer dizer, dependendo do local que você tiver, pode até passar a impressão que você não tem tanto conteúdo assim para explicar. Acabou rápido demais. Ou às vezes acontece o contrário, você fala assim, não, eu consigo sim ajustar minha apresentação para 30 minutos. Aí chega na hora, você começa a falar, quando você vai ver, passou 1 hora. E você às vezes não chegou na metade. Eu já vi situações desse tipo. A pessoa tem 1 hora para falar e quando chegou em 50 minutos ela não tinha chegado nem na metade do conteúdo ainda. Percebe que aí fica muito difícil de como que você vai se adaptar na hora ali. Você vai cortar o que você vai falar? Ou seja, vão acontecer situações que vão te deixar nervoso, porque aí você vai olhar para o relógio e falar, nossa, tem 10 minutos, eu tenho que acabar. E ainda falta muita coisa. Pronto, isso já é uma situação que vai trazer um nervosismo para você, tá? Mais um ponto, saiba que imprevistos podem acontecer. E geralmente, eu já vou avisando, acontecem, tá? Então, como eu te disse, aquela questão de você chegar para uma apresentação e dar um problema no áudio, dar um problema no vídeo, é comum, bem comum, tá?
Às vezes você chega na hora certa, vai começar a minha apresentação às 15 horas, aí você chega às 14h50, você fala, bom, 10 minutos antes, estou aqui, estou pronto. Só que chega lá, às vezes você não acha lugar para estacionar, chega lá, o computador que vai fazer a apresentação ainda não está plugado, então você vai ter que ir lá plugar tudo, tanto na força quanto o cabo que vai transmitir o vídeo. Chega lá, o áudio não está configurado ou está muito alto, você tem que mudar na hora. Tudo isso vai comer muito tempo seu. Quando você vai ver, já está atrasado até. Então, imprevistos podem acontecer. Esteja preparado para eles. E mais, caso aconteçam, tenha sempre uma forma de se preparar para jogo de cintura na situação. Tá? Não leve tão a sério algo que possa acontecer. Tem gente que, por exemplo, começou a falar no microfone e o microfone falhou. Né? Tem gente que acabou a apresentação para essa pessoa. Ela já fica tão nervosa que ela já esquece o que ela ia falar, ela não consegue fazer uma piada ali com o pessoal, ela não consegue levar na boa e falar, pessoal, deu um probleminha aqui no microfone, peço um segundinho que eu vou tentar resolver. Algo assim resolve. Né? Lógico, não é perfeito? Não é, mas tem coisas que fogem do nosso controle também. Então, não leve tão a sério a ponto de se martirizar se acontecer algum problema e, ao mesmo tempo, sempre vá pelo caminho da simplicidade, da verdade. Deu um problema? Pessoal, deu um probleminha aqui em tal situação, deixa eu tentar resolver, eu já volto aqui com vocês. Um segundo, por favor. Acabou. Percebe? Eu não expliquei tanto o problema e, ao mesmo tempo, também não travei. Não, levei na boa, estou conversando com as pessoas que estão ali, certo? Não é o fim do mundo, eu estou batendo um papo. Sempre pensem assim, eu estou batendo um papo com aquela turma que está me ouvindo. Se você levar por aí, você vai ver que a coisa flui mais fácil, tá? Que mais? Vista-se de maneira adequada para a apresentação. Então, lógico, né? Boa aparência, pessoal, em termos de vestir uma roupa adequada ao seu tamanho, estar com a barba bem feita, estar com o cabelo arrumado, estar devidamente até perfumado dentro de um bom senso, usar uma roupa, se tiver que pecar, peca um pouquinho para o mais formal do que para o menos formal, para o informal. Então, assim, cuide dessa parte também, porque isso vai te ajudar no quê? Na autoestima, na autoconfiança. Pode perceber que sempre que você está bem vestido, você acaba sendo melhor tratado na rua. Né? E a sociedade é assim, felizmente ou infelizmente. Então, invista nisso, assim, na sua imagem, já que vai se apresentar, já que vai ser uma figura pública durante alguns momentos ali, põe uma roupa legal, adequada ao seu tamanho, vista-se bem, cuidado com vulgaridade, cuidado para não passar uma mensagem que de repente não é a correta, e vai lá e arrebenta. Tá? Penúltima dica, visualize o resultado. Tá? Visualizar o resultado é o seguinte, quando você estiver indo para aquela apresentação, pense naquela apresentação sendo um sucesso. Pense, visualize ela terminando e você saindo satisfeito. Visualize as pessoas elogiando você. Visualize o final daquilo antes de acontecer. Porque isso geralmente ajuda muito a você materializar aquilo na hora. Tá? É que nem, por exemplo, um jogador de futebol, um atacante que tem que fazer gol. Eu já ouvi vários dizendo o seguinte, olha, eu visualizo o gol. Eu fico pensando a noite anterior, imaginando eu fazendo o gol. E isso ajuda absurdamente, porque aquilo traz um foco tão grande para ele, que ele vai correr até mais na hora para fazer esse gol, e é impressionante como as coisas acontecem ou aumenta muito a chance delas acontecerem. Tá? E por fim, pessoal, seja você mesmo, confie em si mesmo. Cada pessoa é uma pessoa única. Você tem o seu jeito, os seus trejeitos, você tem as suas expressões específicas que você usa. Não tenha medo disso. Você é quem você é. Utilizando o bom senso, você consegue chegar lá na hora, mostrar sua personalidade, ficar à vontade em cima do palco ou do local que você vai falar e passar sua mensagem. Então, confie em si mesmo. Todo mundo tem potencial. Todo mundo tem potencial, eu digo isso. A pessoa ela precisa acreditar nesse potencial dentro dela. Tá? E se ela estiver bem preparada, se ela tiver estudado, se ela tiver chegado com antecedência, seguido todas essas regrinhas aqui, essas dicas, vamos dizer assim, para a apresentação, a chance de sucesso é enorme. Então, confie em si mesmo,
acredite no seu jeito, seja original, seja você mesmo, vá lá e arrebente. Legal? Pessoal, muito obrigado novamente aí pela atenção de vocês nesse bate-papo. Agradeço muito, uma boa semana para todos e até a próxima, pessoal. Até mais.